Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Refinitiv. Meu nome é Renata Galvão, eu sou gerente de especialistas de pesquisas do WorldCheck, que é a base de dados de risco e compliance da Refinitiv, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sempre em alta, que é tecnologia, né? Mais especificamente, tecnologia na área da mitigação de risco, na área de compliance, tanto como uma aliada no combate ao crime financeiro, como também como uma inimiga, né? Porque também, obviamente, a tecnologia pode ser usada para cometer crimes financeiros também, e como a nossa indústria, né, da mitigação de risco, de compliance, a gente deve estar preparado para isso também. Então, para bater esse papo comigo no dia de hoje e entrar mais a fundo, tem vários pontos, vários contrapontos, vários ângulos que a gente pode tomar. Nós temos dois convidados super especiais, ambos com anos de experiência na área de mitigação de risco, na área de compliance, tanto em instituições financeiras tradicionais, como agora no mercado de criptoativos. Então é um prazer receber o Vitor Gomes. O Vitor, ele é gerente jurídico de compliance da Foxbit. Ele é advogado com pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal pela FMU, e ele tem anos de experiência atuando no Departamento Jurídico de Empresas de grande porte no Brasil. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Refinitiv pela iniciativa. Tenho acompanhado todos os webinars, tanto no cenário nacional e em escala global, sempre com um viés muito educativo, de muito aprendizado. E também gostaria de cumprimentar aqui meu colega Rodrigo. Temos interesses convergentes, já que atuamos no mesmo setor, frente à Associação Brasileira de Criptoeconomia, e não tenho dúvidas que será um debate enriquecedor para todos que estão nos acompanhando aí. Um bom dia a todos. Valeu, Vitor. E eu também quero apresentar o Rodrigo, né, que ele também vai estar participando do bate-papo aqui com a gente hoje, nesse debate que eu concordo, acho que vai ser muito interessante com a experiência de vocês. E o Rodrigo França, ele é Compliance Officer na Ripple. Ele também é advogado e especialista em compliance com mais de 12 anos de atuação no combate a crime financeiro e a prevenção à lavagem de dinheiro. Bom dia, Rodrigo. Oi, bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. A todos que nos acompanham aqui ao vivo também. É um prazer participar dessa mesa redonda, dessa rodada de debate, de discussão, né? Eu também, não sou como o Vitor, não acompanhei todos os webinars da Refinitiv. Confesso que eu perdi um ou outro, mas eu tento acompanhar o máximo possível. Nós mesmos somos até clientes da Refinitiv, e é um prazer grande poder discutir esse assunto. Como a Renata mesmo pontuou, há males, né? E as boas coisas também. Vamos começar pela boa notícia, né? Pela parte boa da tecnologia, e depois a gente dá um toquinho nos contras, né? Mas vai ser muito divertido, sim. Obrigada, muito obrigada, Rodrigo. Bom, muita coisa que a gente tem para falar no dia de hoje, pós-feriado aí no Brasil, então todo mundo ainda está tomando seu café, e eu acho que vai ser uma ótima conversa, bate-papo para a gente começar a nossa semana também, né? Mas antes de começar a sessão, nós temos diversas perguntas para o Vitor e para o Rodrigo. Eu gostaria de pedir, na verdade, convidar todos que estão nos assistindo, que vocês estão convidados a fazer pergunta durante a sessão. Tem aí uma caixinha de perguntas e respostas que estão disponíveis na tela de vocês, ou Q&A, não sei exatamente como está escrito. Então, durante a sessão, durante o nosso debate, vocês estão convidados já a ir mandando as suas perguntas, e para o final da sessão a gente vai tentar responder algumas das perguntas, juntamente com o Vitor e com o Rodrigo. E também só para avisar que todo mundo que se inscreveu no webinar vai receber depois a gravação do webinar. Então, podem ficar tranquilos que todo o conteúdo que a gente vai cobrir aqui no dia de hoje vai estar disponível para vocês. A gente vai mandar para todos por e-mail. Bom, vamos começar então. E eu acho que, assim, para a gente tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso, então só para a gente contextualizar, né, a nossa conversa, vamos começar falando um pouco sobre compliance e mitigação de risco, né? Eu acho que todos nós podemos concordar que a evolução digital, ela só vai ganhar força, ela veio para ficar, né? A conectividade, conveniência, maior envolvimento e participação do consumidor, cliente e público são os benefícios mais atraentes, provavelmente, né, desse processo global de digitalização.
Porém, né, os bancos e instituições financeiras estão realmente cada vez mais cientes dessa necessidade de proteger seus clientes, né, de criminosos que também usam da tecnologia para fraudar e para cometer crime financeiro contra a empresa, contra o indivíduo. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Vitor e para o Rodrigo, mas vou começar com o Vitor, que é o seguinte: na área da indústria e de risco e compliance, a gente fala muito de obrigação, né? Eu escuto bastante isso dos nossos clientes, desse peso da sobrecarga do risco e compliance em ter que cobrir e cumprir, né, diferentes regulamentações circulares. E atualmente a indústria de criptoativos, que é a indústria que vocês trabalham, não é uma indústria que ela é regulamentada no momento no Brasil. Porém, vocês implementaram, né, e seguem um programa bem bacana de compliance e de mitigação de risco, mesmo sem ter, né, essa direção vindo dos órgãos reguladores. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vamos começar com o Vitor. Qual que é a importância, né, de um programa robusto de compliance para instituições financeiras, independente de órgãos reguladores ou não? Perfeito, Renata. De fato, você tem total razão. Hoje não existe uma regulamentação específica para o setor de criptoativos no Brasil, muito embora já exista um princípio de regulação, né, através da Instrução Normativa 1888 de 2019, da Receita Federal, que já estipula algumas obrigações para esse mercado. Mas o que eu, enquanto advogado e compliance officer, tenho uma atenção especial são os projetos de lei em tramitação. Hoje nós temos 5 projetos de lei no Congresso Nacional que falam sobre criptoativos, sendo 3 deles no Senado Federal e 2 na Câmara dos Deputados. E o interessante sobre isso é que tanto os senadores quanto os deputados, eles entendem que os players de criptoativos, eles estariam minimamente ali sujeitos a uma supervisão do Banco Central e da CVM. Então, desse modo, é extremamente importante um olhar atento para toda a regulamentação vigente do setor financeiro tradicional, pois existe uma grande possibilidade futura de que nós, exchanges de criptoativos e outros players do nosso setor, sejam ali compelidos futuramente a seguir essas normativas, né? Então, respondendo a sua pergunta, é de suma importância a criação de um programa robusto de compliance para o mercado financeiro de forma em geral. A título de exemplo, né, nós temos a própria circular do Bacen, a 3978, de janeiro de 2020, mas que entrou em vigor agora recentemente, e ela tem muito forte essa questão da prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem, ocultação de bens, valores e direitos e financiamento ao terrorismo. Então, o conteúdo dessas normas, ele vem sendo aprimorado dia após dia. Então, ele traz novos conceitos e renova conceitos anteriores que somente um programa robusto de compliance ele consegue atender e atrelada à tecnologia, né? Então, você tem hoje processos relacionados ao onboarding, a QIC, a conheça o seu empregado, né? O Know Your Employee, conheça o seu parceiro, que é o Know Your Partner, que sem um programa robusto de compliance, sem uma tecnologia atrelada, fica muito difícil de mitigar esses riscos. Então, a minha conclusão é que resta clara e evidente a necessidade de implementação de um programa robusto de compliance para mitigação de riscos e melhor atendimento dos parâmetros legais que vêm sendo criados e atualizados por nossos reguladores. Ótimo, obrigada, Vitor. E eu gostaria de passar a palavra para o Rodrigo, porque antes do webinar a gente conversou, óbvio, né? E o Rodrigo comentou que ele sempre brinca que ele é um compliance officer raiz, que ele começou nas instituições financeiras tradicionais. Então, eu gostaria de saber a sua opinião também sobre o tema, Rodrigo, vindo de toda essa experiência em instituições financeiras tradicionais que são regulamentadas, agora atuando nessa área de criptoativos também. Qual que é, na sua visão, a principal importância desse programa robusto de mitigação de risco? Renata, é isso mesmo que eu ia até comentar. Eu e o Vitor, a gente se encontra bastante, até por conta
das reuniões e das assembleias da AB Cripto, né, da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Nossas duas empresas são sócias, mantenedoras da associação, né? E quando eu falo isso, que é o compliance raiz, porque eu já vi muita coisa. E eu discuto, por exemplo, com o Vitor esse meu contraponto. Eu já não acredito muito nesses projetos de lei e nessa ânsia do governo brasileiro em regular o mercado de criptoativos. Eu acredito sim que isso vai existir, mas a um médio prazo, se não longo. Não vejo nada para daqui 1 ano e meio, 2 anos. O governo tem outras preocupações muito maiores do que o mercado de criptoativos hoje. O que eu acredito no nosso ambiente, que eu considero um ambiente desregulado no Brasil, tá? A gente cumpre fielmente com a IN 1888, que o Vitor bem pontuou, responde, preenche o relatório mensalmente, tudo direitinho, né? Mas eu não acredito que seja uma regulação do mercado. Eu pauto o meu trabalho de compliance e de mitigação de risco mesmo num compliance raiz. E eu faço as coisas que eu acho que devem ser feitas para o bem da empresa e para o bem do setor, independentemente de ter regulação. Então, tem muita coisa, muita mesmo, que a gente adaptou hoje da 3978, né, dessa circular nova do Bacen, de janeiro desse ano, né? Mas nós temos regulações americanas, britânicas, japonesas, a União Europeia tem bastante coisa que dá para aproveitar no Brasil, né? Porque o que mais me preocupa hoje aqui no mercado brasileiro é o dano reputacional, e esse é fatal para a empresa. É um mercado pequeno, é um mercado delicado, né? E nós já vimos, eu pelo menos, de mercados regulados, instituições robustas que faliram, simplesmente quebraram por conta de um dano reputacional irreversível. Basta a gente voltar alguns bons anos, né, naquela crise grande da energia, da Enron e da WorldCom nos Estados Unidos, e a auditoria, que era a Arthur Andersen, foi por um espaço, né, falando um português bem claro, por fraudar e por falhar nos processos de auditoria daquelas empresas na época. Isso é um dano reputacional. As ações da Volkswagen, por exemplo, quando deu a crise dos poluentes dos veículos da Volkswagen nos Estados Unidos, no dia seguinte caíram 44% na Bolsa de Frankfurt, né? Nunca mais recuperaram assim, né, fielmente desse tombo. E o nosso mercado, como eu disse, ele é frágil no Brasil. Então, um dano reputacional para a gente significa, com grande chance, a saída do mercado, né? A quebra completa. Um outro ponto que eu gostaria de colocar é que nós, e aí não só eu, mas o Vitor e o pessoal em conjunto, né, na AB Cripto, o que a gente quer é acompanhar os reguladores, acompanhar esses projetos de lei, para que eles possam vir com um sentido, né, para o mercado, né? Mas não acredito que venha para o próximo ano. Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa lição de casa, né, o nosso homeschooling, para usar a terminologia agora de pandemia, né? Independentemente do que vem do governo, sinceramente. Eu acho que essa questão do risco reputacional é essencial, né? Muitos dos nossos clientes, na verdade, não são instituições financeiras, são empresas privadas, que a principal preocupação é realmente o risco reputacional. Então, acho que foi uma questão muito interessante de trazer, né, para o debate, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que é bem claro que a gente não precisa de órgãos reguladores, que é bem evidente, né, a necessidade e a importância de um programa de compliance, mas tem vários desafios, né, na implementação de um programa robusto de compliance. Então, eu gostaria agora de colocar uma enquete para a audiência, para o pessoal que está nos assistindo, que é para a gente também, né, saber a opinião de vocês sobre o tema. Então, a enquete é a seguinte: na sua opinião,
qual área que representa o maior desafio para profissionais de compliance atualmente. Nós temos 4 opções ali que vocês podem escolher. Então, número 1, análise de grandes volumes de informações e dados vindos de diversas fontes. Número 2, onboarding de clientes ou fornecedores. 3, monitoramento contínuo. E 4, auditorias internas ou externas. Então, vou dar aí uns 20 segundos para vocês responderem, daí a gente continua o nosso debate, o nosso bate-papo, e vamos analisar a resposta também, que eu acho que vai ser interessante ver a opinião de todo mundo. Ok, eu acho que podemos mostrar os resultados. Ótimo. Então, 60%, né, falou que é a análise desse grande volume de informações e dados que vem de diversas fontes. 30% o onboarding de clientes ou fornecedores, 10% monitoramento contínuo e 0% auditorias internas ou externas, que eu acho que também é um desafio, mas realmente eu acho que a análise desse grande volume de informações, o onboarding também, que está um pouco casado, né, com a principal questão também, realmente é um dos desafios que a gente escuta bastante dos nossos clientes. Então, Vitor, eu gostaria de saber a sua opinião, né, com toda a sua experiência nessa área de compliance, qual que é a sua opinião sobre os principais desafios, e também já vamos pular para a próxima pergunta, que é, né, levando em consideração os desafios, como é que a tecnologia pode ser usada, né, como uma aliada nessa área para melhorar os programas de compliance? Legal, Renata. Eu sempre fui um profissional mais voltado para a área jurídica, como advogado de formação, mas eu sempre tive muita curiosidade pelo compliance, né? E o que eu tenho percebido é que o maior desafio de implementação de um programa de compliance é justamente você colocar ele em prática de maneira efetiva, né? Não é um simples papel, né? Um programa de compliance não é apenas um copiar e colar, você também tem que levar em consideração as peculiaridades de cada modelo de negócio, né? Obviamente que o compliance ativo que eu tenho hoje de uma exchange de criptoativos é completamente diferente do compliance de uma empresa de entretenimento, por exemplo, né? E a primeira coisa que eu entendo que deve ser feita para uma perfeita implementação é ter a certeza que a alta direção, os acionistas, eles te apoiam, eles enxergam o valor e a necessidade de implementação de um programa, né? Sem o aval da alta direção, você não vai ter os recursos mínimos necessários para você implementar e gerenciar um programa, né? Seus colaboradores, eles vão acabar não aderindo a um programa, não vão querer participar de treinamentos, ou seja, se a alta administração ela não passa uma mensagem muito clara de que o programa de compliance é importante, as chances de sucesso dessa iniciativa elas são muito enfraquecidas. Então, na minha visão, é necessário entender que o compliance ele não é simplesmente uma área do negócio, né? O compliance é cada um dos membros da empresa que está realmente em suas funções, vivendo o dia a dia da empresa, dando o seu melhor e cumprindo com os regramentos, né? Se o funcionário ele não fizer a sua parte, a empresa toda ela vai ficar fragilizada. Então, mais do que uma política bem redigida, o programa de compliance ele deve ser lembrado diariamente, sempre trazendo um viés das normas, um viés educativo e tudo que vem sendo implementado. E respondendo a sua pergunta, a pergunta seguinte, né, de como a tecnologia ela é aliada na mitigação de riscos, eu não posso responder essas perguntas sem antes falar sobre tecnologia. A tecnologia está presente 24 horas no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente acorda, o nosso celular já está parametrizado ali para despertar naquele horário que a gente seleciona. Quando eu entrei no meu carro hoje, ele já me avisou que em 28 dias eu já teria que levá-lo para revisão. Para chegar rápido aqui na Vila Olímpia, na minha empresa, eu tive que utilizar os aplicativos, porque eu sabia que pode ter um problema no caminho, verificar a melhor rota.
Quando eu chego aqui no elevador do meu prédio, já tem um elevador super inteligente que, quando eu seleciono o elevador, ele já vai me indicar qual que é o elevador mais rápido para chegar no meu destino, né? Então, eu poderia ficar aqui falando o dia todo de como a tecnologia está presente no nosso dia a dia e na área de compliance e mitigação de riscos não é diferente, né? E eu considero, rapidamente, 3 principais protagonistas dessa história, né? Primeiro, a gente tem o Big Data, que basicamente é a quantidade de dados, estruturados ou não, que são gerados e digitalizados na nossa sociedade. E aí eu peço perdão aqui da palavra para dizer que eu sou apenas um entusiasta e estou fugindo de termos técnicos, tá? Também gostaria de falar de internet das coisas, né? O IoT, que é a integração das coisas, o hardware, agregando mais valor ao Big Data, e a inteligência artificial, que é o ramo da ciência da computação que propõe elaborados por dispositivos que simulem a capacidade humana de pensar, de tomar decisões, né? Então, quando a gente conecta esses 3 conceitos, a gente entende que é necessária a inteligência artificial para interpretar os dados do Big Data, que podem ter sido gerados ou não pelo IoT, pela internet das coisas. Trazendo esses conceitos para mitigação de riscos, eu utilizo hoje principalmente a tecnologia para fazer o onboarding dos nossos clientes, né? Hoje você tem uma infinidade de documentos no Brasil. Você tem inúmeros RGs, e a análise do seu analista, num grande volume, podemos ter erros cometidos. Então, quando você se utiliza da tecnologia aliada ao compliance, com certeza o robô está ali te ajudando na tomada da melhor decisão, na validação de um documento. E com o Big Data, hoje em dia, eu costumo brincar que em 2 cliques você consegue identificar toda a sua base. Você consegue identificar quem é uma pessoa exposta politicamente, você consegue identificar os beneficiários finais de uma pessoa jurídica, você consegue até identificar, hoje em dia, quem é beneficiário de um Bolsa Família, ou então, e mais além, quem são as pessoas realmente impactadas pelo Covid nos dias atuais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do nosso dia a dia, do Compliance Officer, de como a tecnologia ela pode nos auxiliar na tomada de decisões. Valeu, muito interessante, Vitor. E eu gostaria agora de passar a palavra para o Rodrigo também para saber a sua opinião. Não, as 2 questões novamente, né? Na sua experiência, né, vasta nessa área de mitigação de risco, que você percebe que sempre foi ou que é atualmente o principal desafio, né, para os programas de compliance, e como que a tecnologia pode ser usada para resolver alguns desses desafios ou até mesmo melhorar? Eu concordo com a exposição do Vitor. Eu também bateria um pouco na tecla da Big Data e análise, né, de grandes sets de informação. Eu só gostaria de pontuar um detalhe. Quando nós usamos ou quando nós aproveitamos a boa tecnologia, por exemplo, para Big Data, e geramos uma quantidade imensa de dados e de informações, eu parto do pressuposto que a parte contrária, ou para quem eu vou informar isso, ou para quem eu vou compartilhar esses dados, também saiba compreender e saiba fazer uso dessa Big Data, né? Porque não adianta eu gerar um relatório de 460 mil linhas, um monte de informação, e depois isso ficar perdido do lado de lá, ou para quem eu gero essa informação, ou para quem requisitou essa informação, né? Exemplo claro, recente, né? Acho que aqui todo mundo que é da área ou lê algum jornal está por dentro, foi o FinCEN Files, com o vazamento de todos os reportes de operação suspeita, né? Eram quantos? 2 milhões ou algo assim de reportes, e o próprio FinCEN não tinha capacidade para analisar tudo isso. Então, você gera Big Data, você provê o regulador, nesse caso, né, com a informação, mas depois
ela se perde. Então, às vezes você se pergunta, poxa, eu estou gerando, eu estou cumprindo com a norma, eu estou aqui com a meu compliance, com a minha mitigação de riscos, eu faço o meu serviço, mas a outra parte não está preparada para isso, né? Hoje no Brasil, por exemplo, não adianta, aí tocando um pouco no detalhe, mas também sem entrar em áreas técnicas, não adianta nós do mercado de criptoativos gerar dados sobre transações em Bitcoin ou moedas ou outras criptomoedas, mas vamos usar o nome do Bitcoin, que é o mais famoso, é o mais conhecido. Não adianta nada eu gerar todo o histórico de transação disso se nenhum órgão do governo, por exemplo, tem capacidade para analisar essa informação, né? Então, o Big Data, ele é, como eu digo, uma faca de dois legumes, né? Ele precisa ter a outra ponta, ele precisa ter o outro lado para poder funcionar bem. A parte da tecnologia mesmo, ela também nos ajuda muito no processo de onboarding e validação de clientes, né? Hoje, com o mundo moderno, com a quantidade de informação e de dados, assim, nós teríamos que ter uma equipe gigantesca de pessoas só para validar clientes, e a pessoa vai ficar fazendo isso no trabalho 8 horas por dia, é uma coisa maçante, não tem sentido nenhum. Então, no nosso processo, validação de clientes, na análise de PEPs por associação, familiares de PEPs, pessoas em listas restritivas, sancionados da OFAC, tudo que... clientes de alto risco, empresas de alto risco, tudo nesse sentido, a tecnologia e a integração com outras bases de dados, com outros provedores é fundamental para a gente, né? E nós temos mesmo essa, como o Vitor falou, eu não me canso de repetir também, nós temos essa jabuticaba brasileira, que no passado era fantástica, que se chamava RG, né? Hoje o RG para nós é um grande problema, eu tenho 27 tipos de RGs no Brasil, e se nós formos assim, fazendo uma conta a grosso modo, né? Se cada estado eu pegar o RG antigo e o modelo novo, então já são 27 vezes 2, já são 54 tipos diferentes. Eu digo tipos não, eles são muito parecidos, mas a fonte, né? Um é Times New Roman, o outro é Arial, o outro é Cambria. Aí quando você usa tecnologia e aproveita, por exemplo, do machine learning, e você ensina a máquina que os RGs têm a fonte Times New Roman tamanho 12, de repente vem uma sequência de 50 mil RGs que são feitas de outra forma, né? Então a gente tem esse grande problema no Brasil. E outra, o RG não tem prazo de vencimento, né? Então hoje muitas instituições pedem um RG com data de emissão de até 10 anos. Isso sempre a grosso modo, tá? Mas nosso público, por exemplo, nas criptomoedas, nas exchanges, o Vitor não deve ter um público muito diferente disso, é majoritariamente dos 18 aos 36 anos. Claro, nós não aceitamos cadastro de menores de idade, por isso 18 anos. Mas se eu pegar um RG de uma pessoa de 18 anos com 8 anos de emissão, essa pessoa tinha 10 anos, a foto do RG, né? Então aí já tem um outro problema. Como eu faço para ler a biometria de uma foto de uma criança de 10 anos, hoje com um jovem homem ou mulher, né, de 18 ou de 20 anos. Então isso também é uma tecnologia boa, mas que pode nos causar problemas. Eu acho que, e tem uma pergunta que chegou que eu acho que eu vou colocar agora para vocês, porque está dentro do que a gente está conversando, que a tecnologia, ela realmente, assim, melhorou vários aspectos da vida, facilitou, né? Eu acho que o Vitor trouxe exemplos bem, bem importantes, e o Rodrigo, claro, traz esse contraponto que é bem importante também, que nós temos essas ferramentas maravilhosas, mas será que, né, no dia a dia está funcionando? Eu acho que essa questão de padronizar identidade, número, realmente é essencial para a área de risco e compliance. A gente sente a mesma coisa também na área de pesquisa para o World-Check, e eu preciso concordar que RG realmente é um pesadelo na nossa vida, porque não tem essa padronização que o CPF tem, por exemplo.
que ajuda, né, a identificar clientes e a identificar risco até mesmo, né? Mas a pergunta e eu acho que é uma pergunta que sempre vem quando a gente fala de tecnologia. Principalmente para, né, a gente está falando como a tecnologia pode melhorar programas de compliance. Então a pergunta é, a tecnologia vai substituir a inteligência humana? Eu vou deixar aberto para vocês dois, quem quiser responder aí. Eu, como compliance bem raiz, acho que não. Ela pode chegar a 80%, 70% de substituição, mas eu tenho que ter um ser humano por trás. E pelo menos assim, não sei, nos próximos 5, 10, 15 anos, eu dou um exemplo claro, aproveitando esse problema nosso do RG, né? Eu não tenho como confirmar que o lado do RG, por exemplo, com a tecnologia de hoje, por mais fantástica que seja, se você pegar o lado do RG que tem o nome, a filiação, a data de nascimento, né? Então, o seu leitor óptico, o leitor OCR, né? Ele vai ler aquilo lá, vai falar, beleza, Rodrigo França, nascido em 20 de junho, filiação, nascido em Campinas, ok, né? O OCR ele não consegue hoje comprovar que a foto que está atrás do RG, né, no verso, e a assinatura que está ali realmente é do Rodrigo França. Eu posso simplesmente pegar um outro RG de alguma outra pessoa, ou a foto minha, né, e a minha assinatura, e a parte dos dados usar de outra pessoa. O OCR hoje não tem essa percepção. Então, quando dá muita diferença, por exemplo, ou quando a tecnologia não é capaz de solucionar problemas como esse, no momento atual, eu preciso do ser humano por trás. Pelo menos para saber que, por exemplo, que a foto que estava nesse RG era a foto de uma mulher. E uma mulher normalmente não chama Rodrigo França. Então, é um caso de fraude. Mas essa fraude ela só vai ser descoberta por um ser humano. O leitor hoje ele não consegue. As plataformas hoje que nós temos disponíveis no mercado, elas não conseguem associar. Então, também, aí eu volto um pouco no tema, é um pouco de machine learning. O que você teria que fazer? É colocar todos os nomes registrados no Brasil que foram registrados como nomes de homens, né? Depois nomes de mulheres, fazer uma biometria da foto para o machine learning começar a aprender que uma foto de mulher normalmente não é chamada Rodrigo, né? Mariana nunca vai ser um homem, o homem teria que ser Mariano. Aí a gente entra em muitas outras questões complexas para o machine learning entender isso e evitar uma fraude. Até isso acontecer, né, respondendo a pergunta com esse exemplo, eu não acredito. Tá? Eu preciso ter uma equipe por trás para casos manuais. E hoje eles são mais do que 10%, 20%. Tá? Eles não são... Não há uma substituição completa, não. Mas essa é só a minha opinião. Claro. Vitor, antes de eu passar para as próximas perguntas, você concorda? Tem alguma coisa para adicionar? Concordo, acho que o Rodrigo ele foi cirúrgico aí no comentário dele. Eu só destaco essa questão de fato do robô ele ainda não ter sentimento, né? Então sempre a gente vai precisar de um analista por trás para ter aquele feeling, aquele jogo de cintura, pegar determinadas nuances que ainda um robô, mesmo treinado, não consegue. Então eu concordo plenamente com ele, eu acho que ainda temos aí algumas gerações sem nenhuma alteração. É claro, a tecnologia ela vem melhorando e vem cada vez mais se tornando mais eficiente, mas eu ainda não descarto por muitos anos ainda a necessidade da intervenção humana que consegue ter esse caráter emocional no momento de uma determinada análise, por exemplo. Eu concordo, eu acho que a gente precisa da inteligência humana, até porque, tanto como a gente na área de compliance, a gente entende as limitações da tecnologia, existe outro tipo de intervenção humana que é a intervenção criminosa, né? Que se aproveita das limitações, que sabe, que entende essas limitações
e usa para cometer crime financeiro, né? Então, acho que isso é um gancho bem legal para a gente passar para a próxima parte do nosso webinar, que é a tecnologia como ferramenta para cometer crime financeiro. Então, assim como a revolução digital ela trouxe vários avanços, né, para a nossa sociedade, e o Vitor, né, trouxe vários exemplos aí para a gente, ela também facilitou a vida de mentes criminosas de certa forma, né, que até mesmo durante a pandemia da Covid-19 a gente percebeu na área de pesquisa que teve esse aumento em atividade de crime cibernético, de hackers, porque realmente a nossa vida se tornou mais digital do que nunca, né? Todo mundo está em home office, essa necessidade de auto-isolamento, então foi realmente assim, mostrou pra gente, né, a gravidade do problema. Então, gostaria de começar, né, essa parte do nosso webinar fazendo uma pergunta, e vamos começar com o Vitor, já que, né, tu tá aqui aparecendo na minha tela. Então, a tecnologia como ferramenta criminosa, né? Ela é uma ferramenta, a tecnologia. Tanto como ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. Então, pergunta super ampla. Você acha que o advento de soluções tecnológicas criaram novas oportunidades criminosas também? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que nos últimos anos a tecnologia ela evoluiu numa escala inigualável, né? Não apenas melhorando o padrão de vida mundial, como eu já disse anteriormente, mas também acaba facilitando a criação de novas oportunidades criminosas, né? E eu acredito que seja uma luta constante entre o bem e o mal. Enquanto tem 10 desenvolvedores criando tecnologias construtivas, tem 20 ou 30 criando tecnologias destrutivas. Então, mas eu nunca poderia colocar aí a culpa na tecnologia em si. E sim no ser humano que está por trás da tecnologia, né? Hoje você tem aí sistemas que falsificam documentos que parecem um documento verdadeiro, né? Outros que acabam dificultando, mas não impedindo de maneira satisfatória o rastreio de criptoativos, por exemplo. Então a gente tem uma infinidade de tecnologias nesse sentido. E é óbvio que com a pandemia, lockdown e as pessoas deixando de circular nas ruas, os crimes digitais eles aumentaram, né? Já que o nosso tempo de exposição à internet aumentou também. Mas eu não tenho dúvidas que com uma atuação conjunta do setor privado e público, atrelado à tecnologia, é possível enfrentar e vencer essa batalha. E, Rodrigo, eu vou passar a palavra para você, porque antes de a gente começar o webinar, você estava trazendo um exemplo bem importante, que eu acho que o que o Vitor estava falando agora é um gancho para isso, né? Que é essa questão que não é a tecnologia, é o ser humano, né? E até eu estou fazendo uma pós-graduação em ciências criminais e tem uma teoria criminal que é a teoria de rotina, né? Que a mente criminosa, ela percebe a rotina do ser humano e usa isso como oportunidade para cometer crimes. Então, a nossa rotina de sair na rua mudou para estar em casa no computador. Então, a rotina criminosa muda também. E você estava trazendo um exemplo bem significativo, né? Bem ilustrativo dessa questão. Então, gostaria de saber sua opinião também, Rodrigo, sobre o tema. Eu não tenho como discordar do Vitor nesse ponto, né? O que eu coloco, e às vezes eu faço umas associações bem malucas, mas elas são assim, válidas, né? Você cria um antivírus, né? Digo de software para computador, não vamos pensar em coronavírus e nada disso, mas você cria um antivírus porque alguém inventou um vírus primeiro, né? Você cria uma solução para um malware, para um ransomware, porque alguém inventou aquilo primeiro, né? Ninguém inventou o soro antiofídico porque a cascavel não é um animal peçonhento, né? Se não fosse, não teria o soro, não há necessidade. Então, o meu ponto, né, com essas associações é dizer que a tecnologia ela vem e o sistema criminoso, né, no âmbito geral, ele chega primeiro, não tem jeito. A gente vem, usa a tecnologia, faz
como o Vitor disse, 10 devs vêm e desenvolvem um projeto super legal, trabalham anos nisso para em um mês alguém ou outros 20 devs virem e detonarem todo o sistema. E o meu ponto, fazendo aqui uma associação com tecnologia e com o nosso mercado de criptoativos muito, muito recente, é o Pix. O Pix é uma solução fantástica do Banco Central. Transferências rápidas, 24 horas por 7, de qualquer conta para qualquer conta, gratuita para as pessoas físicas, acabou com aquelas taxas absurdas de alguns bancos aí, cobram de TED, por exemplo, né? Feito pelo celular. Então, aqui até nós conversamos, colocar essa pergunta para o público, né? Responder quem aqui não tem né? Um app de banco no seu celular. Hoje todo mundo vive em função do celular, né? Então aí o que acontece num cenário criminoso, né, que eu coloco aqui, vamos revisitar a era do sequestro relâmpago, quando alguém entrava no seu carro, te fazia dar uma volta pela cidade esvaziando sua conta nos caixas eletrônicos, né? Aí chegou um momento que os bancos falaram, não, então a partir das 10 da noite, quando tem a maior incidência de crime, nós vamos desabilitar os caixas eletrônicos, né? Foi soluções posteriores a problemas que foram criados, né? Com o Pix, então, a gente imagina uma cena dessa. Você está saindo do cinema, num shopping, por exemplo, alguém encosta uma arma nas suas costas quando você vai entrar no seu carro, senta do seu lado e fala, abre o seu celular, que agora nós vamos fazer um Pix, né? Sábado à noite, o Pix é 24 horas por 7, eu vou esvaziar a sua conta. Para onde? Para o joãozinho@gmail.com. Essa é a chave cadastrada no Pix, eu não vou saber para onde foi, né? Eu tenho a chave Pix. Então, eu transfiro toda a conta da vítima, né? A contraparte criminosa do lado de lá recebeu esse dinheiro, porque, segundo a informação do Banco Central, a ideia é que em até 10 segundos essa transação seja efetivada, né? E eu estou fazendo aqui só um exercício, não digo que vai acontecer ou vai deixar de acontecer, mas é só um exercício, né? Essa pessoa recebe aí 50 mil reais, 40 mil reais, porque ele esvazia a conta da pessoa, né, da vítima. E a contraparte, né, o parceiro criminoso, por exemplo, quando recebe esse dinheiro no Pix dele, ele faz um Pix para a conta de uma exchange de criptomoedas. Ele tem um cadastro lá, ele tem vários... Não precisa nem ser fraudulento o cadastro. Esse é o ponto, tá? Ele pode ser um cadastro verdadeiro, tá? E ele compra imediatamente aí os 50 mil reais em bitcoins e transfere para uma carteira privada. O que aconteceu? Ninguém nunca mais vai pegar esse dinheiro. É uma cadeia de fraudes, é uma cadeia muito rápida que em 5 minutos acabou. O criminoso pode sair do seu carro, não precisa levar seu celular, não precisa quebrar seu celular, não precisa nada, né? Então, é um uso da tecnologia para o lado criminal e é um uso relativamente fácil, né? Então, até colocamos aqui na prévia, não precisa nem mesmo ser realmente um evento criminoso, pode ser uma fraude. A pessoa está em sérias dificuldades financeiras, tem dívida, tem problemas e tal, e ela resolve que ela vai fraudar o banco dela, né? Então, ela fala que ela foi assaltada e fez um Pix aí num domingo à tarde, num sábado à noite, num feriado de finados aqui, por exemplo, e vai funcionar. Ele vai ser, a transferência normalmente vai ocorrer, e aí ele vira para o banco e fala que foi assaltado, né? A gente, como eu brinco, né? Aqui é Brasil, aqui não é Dinamarca, não é Islândia, não é Nova Zelândia, né? Então aqui eu acho que é uma abertura para fraudes muito grande. E vendo as últimas métricas, os últimos dados, já quase 20 milhões de brasileiros fizeram cadastro no Pix. Então, aí quase 20 milhões de brasileiros, pelo menos, têm um app de banco no seu celular, o que torna essa pessoa uma vítima em potencial de uma grande fraude ou de um grande roubo dessa natureza. Eu acho bem complicado, sim.
E vamos ver o resultado da enquete que a gente colocou, que é: você possui aplicativos de bancos no seu celular? Sim ou não? Acho que a gente já pode ver os resultados. 100% sim. Né? Acho que não existe hoje. Não me espanta, viu, Renata? Não me espanta o resultado. Então, 100% da nossa audiência. E eu, você e o Vitor também temos, né? Como nós conversamos. Então, nós somos vítimas em potencial de um pequeno incidente desse que nos pode sair muito caro, né? O ponto é que quando acontecer, e se acontecer isso em larga escala, nessa cadeia de fraudes, nessa cadeia de crime, quem que vai ser o responsável por isso? O banco da vítima? O Banco Central que inventou o Pix? Eu, como exchange de criptomoedas, que aceitei uma transferência dentro do meu limite operacional, dentro do meu limite de risco, para uma conta verdadeira de uma pessoa que até o momento eu não sabia que era um criminoso e comprou bitcoins e mandou esses bitcoins embora para uma carteira privada. Isso é um ponto que, para um outro webinar, por exemplo, merece uma discussão mais aprofundada. Quem que vai ser responsabilizado por esse tipo de ocorrência? Eu vou passar a palavra para o Vitor, mas eu gostaria de perguntar, assim, porque realmente, e eu tenho um chefe na Refinitiv que ele sempre fala que o melhor compliance officer é o compliance officer que pensa igual um criminoso, porque é exatamente o que você falou, Rodrigo, né? Até, na verdade, a mente criminosa às vezes está até à frente, né, da revolução tecnológica, é sempre aquela, né, inovação pela parte deles. Mas eu gostaria de perguntar para o Vitor, que é exatamente por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente faz nosso trabalho, que é para tentar estar à frente deles, né? Então, Vitor, eu gostaria de saber a sua opinião, o que os reguladores, organizações regulamentadas e profissionais de compliance precisam fazer para não perder essa guerra. E eu sei que você trouxe também um exemplo para a gente, né, sobre solução tecnológica nessa área de risco, sobre um exemplo específico, e talvez seja um momento legal de trazer isso para o debate também. Legal, Renato, eu concordo com você, concordo com o ponto trazido pelo Rodrigo. De fato, você acaba pensando no caso com o Pix, e eu concordo 100% com ele. E eu acho que a gente trouxe aqui muitos dos conceitos até do mercado tradicional, de ferramentas de onboarding, Big Data, mas eu gostaria de falar especificamente do mercado de criptoativos. Talvez, na minha visão, a maior inovação no compliance, que são empresas. Ainda não temos nenhuma empresa, pelo menos que eu conheça no cenário nacional, que tenha criado, desenvolvido uma tecnologia nesse sentido, mas criar um software, sim, que é possível identificar de forma visual as transações ocorridas na rede blockchain. Então, se você, de fato, puder espelhar um exemplo de transação, uma ilustração, porque é mais ou menos dessa forma que o Compliance Officer ele visualiza uma transação hoje em Bitcoin, por exemplo, né? Então, hoje em dia, né, é muito mais fácil de identificar uma transação, o caminho dela através do Bitcoin, do que uma maleta de dinheiro, né? Hoje, com uma maleta de dinheiro, papel moeda, você coloca ela no seu veículo e você viaja pelo território nacional, atravessa uma fronteira e não tem o tracking, né? Você perde esse rastreio. Com o Bitcoin, é completamente diferente. Todas as transações elas são registradas na rede blockchain. E aí, fugindo dos termos técnicos, aí, imagine um grande livro contábil onde todas as transações são registradas e você consegue, da primeira transação até a última, identificar o caminho que o Bitcoin ele percorreu. Então, você consegue, através da inteligência artificial, verificar se, de fato, ele acabou caindo numa carteira vinculada a uma empresa criminosa. Então, por exemplo, a gente tem o caso clássico aqui da Silk Road, que era um marketplace na dark web de compra de drogas. Então, hoje, com essas novas e prósperas tecnologias, quem fala que o Bitcoin não é rastreável, que não é possível identificar uma transação, tem um total preconceito e não conhece a tecnologia.
porque eu mostro aqui, e é lógico, para mim e para o Rodrigo já é uma coisa do dia a dia, mas tem muita gente que não conhece essas ferramentas. Então, é possível, de fato, você identificar uma transação suspeita e mitigar esse risco através, quando essa transação, quando esse Bitcoin entra na sua plataforma, você já bloqueia essa transação e evita que haja uma conversão dos ativos em reais ou vice-versa. Então, gostaria de ter compartilhado isso com vocês. E falando um pouco aí em relação à atuação dos reguladores, dos players do mercado, eu entendo que deve existir uma sinergia entre todas as partes. Hoje o setor público ele não tem capacidade técnica de investigação, ele não tem, o Estado ele não tem dinheiro para contratar todas essas ferramentas. Os profissionais eles não conseguem ser amplamente treinados. Então, eu entendo que deve sim haver uma sinergia entre o setor público e o setor privado no combate desses ilícitos penais. Uma atuação conjunta, eu não tenho dúvidas que tende a enfraquecer os criminosos e conseguimos sim não extinguir, mas minimizar o cometimento de crimes e cybercrimes. Valeu, Vitor. Ótima observação. Acho que essa questão da colaboração, nem só no Brasil, né? O Rodrigo mencionou o FinCEN Files, e é exatamente isso, né? Informação vindo de instituições financeiras e o setor público realmente não conseguindo dar conta, né, de toda aquela informação que está vindo na questão de investigação. Então, rapidamente vou perguntar para o Rodrigo, mesma coisa, e aí a gente vai responder uma ou duas perguntas e a gente, infelizmente, tem que finalizar. Então, Rodrigo, o que a gente precisa fazer para a gente não perder essa guerra e sempre estar à frente, protegendo as instituições e a nossa sociedade também? Eu pontuo bem o que o Vitor disse, essa sinergia, essa cooperação entre todos os entes, né, entre setor privado e público. Queria só fazer um comentário. Nós tivemos recentemente uma reunião com vários representantes do setor público e nós, como Ripio, Foxbit, Mercado Bitcoin, as empresas associadas da AB Cripto, né, nós nos comprometemos a fazer um treinamento, uma capacitação gratuita para os interessados do setor público, né? Nós ainda não definimos o conteúdo geral, mas seria uma capacitação para iniciantes até no início, né? Para ajudar, porque como o Vitor falou, a questão é não temos recursos. Para eu fazer uma licitação, eu vou demorar 1 ano para conseguir. Eu quero entender melhor como faz isso. Esse tracing das moedas virtuais, como vocês fazem, né? Essa parte de cooperação ela é fundamental. Eu posso parecer um pouco pessimista, né, no meu compliance raiz, mas eu não sou pessimista. Às vezes eu sou bem realista. Eu acho que essa guerra ela não se ganha, tá? Essa guerra ela é administrada e ela é mitigada, ela é minimizada. Tá? Eu não tenho como ganhar uma guerra sabendo das limitações da tecnologia e sabendo que eu não posso colocar uma equipe de 500 funcionários só para olhar determinado fluxo de transações, por exemplo, né? Então, existem formas de minimizar isso, não só para o setor financeiro regulado, também como para o setor de criptoativos. E aí, rapidinho, então, eu dou 2 exemplos. Setor regulado, por exemplo, acabar com o pagamento de boleto por terceiro, né? Isso é um esquema fantástico de ingresso de dinheiro em contas correntes que você não sabe nem de quem são. Ou pagamento de fazer depósito via máquina de autoatendimento. Não interessa para mim, e aí eu sou bem honesto nisso, se o limite é R$1.000 ou R$2.000. Ou R$3.000, dependendo do banco. Eu estou depositando o dinheiro numa conta de uma pessoa e ela nem sabe quem eu sou. Eu só não preencho o envelope e está lá o depósito. Ou eu pago um boleto de R$10.000 e ninguém sabe quem pagou.
por exemplo, só, né? E no setor de cripto, que a gente faz, por exemplo, e a Ripple faz isso com bastante afinco, é reduzir ao máximo os limites operacionais. Então, para cliente depositar um pouquinho a mais de dinheiro, e pouquinho eu digo assim, bem pouco mesmo, já tem que me mandar comprovante da capacidade financeira para comprar Bitcoin, porque uma vez comprado o Bitcoin, e o sistema, não é que o Bitcoin ou o blockchain ou o Satoshi Nakamoto, que foi o inventor de toda essa tecnologia, né, é desenhado para fraude ou para crime financeiro. Ele é assim, uma vez comprado, se eu mandar para uma carteira privada, ninguém nunca mais vai conseguir descobrir ou vincular que esta carteira privada é do Rodrigo, porque é como um título ao portador. Se eu passar a chave, né, da minha carteira para o Vitor, ele tem acesso aos meus bitcoins, então é um título ao portador. É como uma nota de R$100. O Vitor falou das malas de dinheiro, né? Se eu passar minha mala com notas de R$100, agora então de 200, para outra pessoa, é título ao portador, não tem dono. Né? Quem está com o dinheiro na mão é o dono dela, tem o direito a gastar. Né? Então, acho que é bastante importante olhar bem os limites operacionais, olhar bem nas transações, o monitoramento das transações e auxílio mútuo, né? Uma cooperação entre todos os players, né? Todos os entes públicos e privados. A gente brinca muito, nossas empresas são competidoras nesse mercado, mas nem por isso nós vamos nos matar e nos odiar. A gente também nos ajudamos nesse setor, né? nesse aspecto. Eu acho fundamental. Legal. Valeu, Rodrigo. Eu acho que eu vou dar um Google no teu nome depois da sessão e vai estar lá uma frase. Essa guerra não se ganha, se administra. Uma frase super de impacto, muito verdadeira. A gente está no final da nossa sessão, a gente tem perguntas que foram enviadas. Eu imaginei que isso fosse acontecer porque realmente é um assunto que tem muito a ser debatido, mas eu gostaria a gente vai passar talvez 2 minutos do tempo, né? Então, se quem puder continuar com a gente, vai ser ótimo, que eu vou fazer só uma pergunta final para o Rodrigo, para o Vitor, que é o seguinte, e tem várias perguntas que vieram, mas vou escolher essa. O que o mercado financeiro tradicional pode aprender com o mercado de cripto na área de prevenção ao crime financeiro? Então, Rodrigo, vamos começar com você, depois o Vitor, e daí a gente fecha aqui a nossa sessão. É um pouco do que eu finalizei anteriormente. É uma mitigação de riscos baseada em limites operacionais, em conheça seu cliente. Como que o mercado financeiro tradicional fala para a gente, né, como cliente, que ele conhece todos os seus clientes, se ele aceita hoje no Brasil que uma pessoa completamente desconhecida deposite dinheiro na minha conta. Né? Isso não existe já em vários outros países fora do Brasil, né? Podemos citar Inglaterra, Estados Unidos e vários outros, né? E um mercado pode aprender também um pouco com o nosso apetite de risco, porque ele é um apetite baixo, por mais que as pessoas pensem que o Bitcoin ou as moedas são destinadas ao uso criminoso, elas não são, né? Essa é a grande verdade. E o nosso índice de fraudes, nosso índice de crimes ou de lavagem de dinheiro nesse mercado, ele é muito mais baixo do que no mercado financeiro tradicional, mas muito, muito mesmo. Assim, são métricas assustadoras para o lado bom, tá? Sim. Então, poderia mesmo, nessa parte de limitação de operações, limitação de transações e um verdadeiro conheça seu cliente, seria importante. Legal. Vitor, palavra final está com você. O que nós podemos aprender com a sua empresa nessa questão de prevenção à lavagem de dinheiro, mitigação de risco? Legal, eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que todo dia eu tenho a humildade de dizer que nós aprendemos com o mercado financeiro tradicional, né? Já que muitas das nossas decisões elas são amparadas no mercado tradicional. Mas o que eu gostaria de ver, de fato, é o mercado financeiro saindo dessa grande bolha
e não tivesse mais essa diferença de mercado tradicional, mercado não tradicional, eu acho que isso eu chamaria tudo de um único mercado, né? Eu acho que o mercado de cripto ele tem muito a ensinar, principalmente quando a gente fala de tecnologias disruptivas, a gente fala de inovação, e eu gostaria muito de ver um único mercado trabalhando conjuntamente, e que eles, de fato, tragam esses conceitos que o próprio Rodrigo mencionou, que, mais uma vez, foram muito, muito bem colocados. Eu acredito que, sim, com o passar do tempo, vai haver mais uma sinergia entre o mercado tradicional, regulado e o não regulado, e trazendo essa inovação, novas tecnologias. Eu acho que cada um pode pegar um pouquinho do outro e entregar o melhor, porque no final do dia nós todos aqui estamos prestando o melhor serviço para os nossos clientes e os nossos consumidores. Valeu, muito obrigada. A gente passou 3 minutos do nosso tempo da nossa sessão, então, infelizmente, vamos ter que finalizar. Apesar de que eu acho que a gente poderia ficar aqui por 5 horas, a gente teria muito o que debater ainda. Mas eu gostaria de agradecer de coração, em nome da Refinitiv, Rodrigo, Vitor. Eu sei que hoje em dia tempo é dinheiro. Acho que até mesmo o tempo talvez seja mais valioso do que dinheiro nos dias de hoje. Então, o fato de vocês usarem 1 hora do dia de vocês para estar aqui com a gente, dividindo o conhecimento de vocês, realmente, assim, foi algo muito enriquecedor. E muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui hoje. Um dia depois do feriado, eu espero que esse debate inspire vocês a continuar, né, atuando na área de risco, na área de mitigação de risco, de compliance, porque realmente, assim, o que vocês fazem todos os dias fazem a maior diferença na vida das pessoas, não só para a empresa que vocês representam, mas também para a sociedade que a gente vive. Então, muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigado, Renata. Obrigado, Rodrigo. Prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Vitor, Renata e pessoal que nos assistiu. Foi um grande prazer. Até mais. Tchau, pessoal.